Eu já fiz tanto vídeo de revisão da vida toda que eu nem sei contar. Mas é um assunto que eu adoro explicar, sabe por quê? Porque faz uma diferença no benefício de algumas pessoas que, olha, mesmo que ele esteja lá parado no STF, vale a pena falar sobre ele. Se você nunca curtiu a nossa página, vai lá, curte a nossa página, curte aqui embaixo o nosso vídeo, compartilha para que mais gente tenha conhecimento dessa revisão de aposentadoria que é muito boa, que é muito interessante. Bom, revisão da vida toda. Bom, se é revisão, as pessoas já estão aposentadas, né? A revisão da vida toda, infelizmente, só serve para pessoas que adquiriram direito de aposentadoria antes da reforma da Previdência. Ainda que você não seja aposentado, mas tenha adquirido direito lá atrás, você tem direito a essa revisão. Se você só adquiriu o direito de aposentadoria depois da reforma da Previdência, aí a gente não consegue fazer esse tipo de revisão. A revisão da vida toda é uma revisão que abre a quantidade de contribuições para períodos anteriores a 1994. Por que antes de 94? O que fizeram com as minhas contribuições anteriores a 1994? Vou explicar para vocês. Até 1999, os benefícios eram feitos em cima dos últimos 3 anos de contribuição. Muita gente deve lembrar, mas quem se aposentava até aquela época, até 1999, tinha o cálculo do benefício feito em cima só dos últimos 3 anos. Então, vamos dizer que eu fosse me aposentar em 1997. Eles pegavam a data que eu estava solicitando, pegavam os últimos 3 anos de contribuição ou os últimos 36 meses de contribuição, fazia uma média, somava tudo, dividia por 36, isso dava uma média, e aí fazia o valor da minha aposentadoria, do meu benefício. Só que o que aconteceu? Brasileiro muito espertinho, contribuía baixinho a vida inteira, quando faltava 3 anos para se aposentar, colocava a contribuição lá no teto e se aposentava com um benefício excelente, ótimo, o melhor benefício possível, aposentava perto do teto. O INSS percebeu e o legislador fez uma alteração igual a essa reforma que a gente teve da Previdência. Em 1999, a regra passou a ser, agora não é mais os últimos 3 anos, agora é o que se contribuiu toda a sua vida, porque fica mais justo, porque pega tudo que você contribuiu, você pagou, então você tem direito. Só que quem estava perto de se aposentar naquela época começou a choramingar, né? Poxa, eu estava perto, já estava me planejando e eu achava que ia ser só em cima dos últimos 3 anos e agora minha vida toda, meu benefício vai ficar muito baixo. Então, essas pessoas, para não serem prejudicadas, receberam uma regra chamada de regra de transição. O INSS disse assim: eu vou fazer. Na verdade, não foi o INSS, né? O legislador, mas só para contar uma historinha para vocês, ele disse assim: ó, então eu vou fazer 2 cálculos. Um que é da sua vida toda, o outro que é da regra de transição só de 1994 para frente, que de 99 para trás dava mais ou menos os últimos 36, na verdade eles pegavam os últimos 48 meses e pegavam 36 contribuições. Se o seu cálculo de 94 para frente der melhor, eu te dou a aposentadoria de 94 para frente. Se a vida toda der melhor, eu te dou o benefício em cima do que você contribuiu toda a sua vida. Enfim, o INSS não fez isso, ele só prometeu. Então, ele deu benefício para todo mundo desde 1999, de 1994 para frente. Não fez cálculo de vida toda de ninguém. Assim, as pessoas chegam no nosso escritório falando: ah, eu ganhava muito bem, eu era funcionário do governo, ou eu trabalhava, prestava serviço para empresas grandes, para multinacionais, e aí nos anos 90 eu fui ser empresário, esqueci de contribuir para o INSS, larguei minhas contribuições de lado. E quando eu fui me aposentar, me aposentei com salário mínimo, me aposentei, sei lá, com R$ 1.500, mas eu ganhava muito bem lá atrás. Pode olhar as minhas contribuições. E realmente essa pessoa tinha contribuições muito altas anteriores a 1994.
Então a gente começou a entrar com um pedido para que o INSS aplicasse a lei que é a regra geral, que é a regra mesmo que ele fala que todo mundo tem direito. Só que o INSS começou a indeferir e a gente teve que entrar na justiça. Esse processo já vem tramitando há anos, todos os processos estão aí tramitando, né? E em dezembro de 2019 a gente teve uma decisão do STJ. Olha, beleza, unanimidade, todos os ministros votaram a favor da revisão da vida toda. Tem gente que sai de um salário mínimo para um benefício de 5 mil. Vou abrir um parênteses aqui. São pessoas que contribuíam com salários altos de 5, 6 mil reais, viu? Se você contribuiu sua vida toda com R$ 1.000, não tem como chegar num benefício de 5 mil. Fecha parênteses. Então, o STJ reconheceu por unanimidade em dezembro de 2019. E aí, começo de 2020, a gente teve aí uma pandemia, né? A pandemia que até hoje a gente está dentro dela, ela trouxe uma novidade pra gente. O STF falou o seguinte: se vocês tiverem alguma ação aí que envolva muita gente, que a gente chama de repercussão geral, se vocês tiverem algo que envolva muita gente, manda pra gente dar uma olhada pra ver, né, se tá tudo certo, porque como atinge muita gente, a gente tá numa pandemia, manda pra gente votar aqui, pra gente dizer se tá certo ou se tá errado. Até quando o STJ respondeu, fez deu essa decisão, a gente estava muito feliz, por quê? Porque esse assunto não deveria ser discutido pelo STF. Era a última instância, era o último local onde esse assunto deveria ser discutido. Depois disso, ele deveria acabar e começar a ser aplicado na prática. Acontece que o STF fez essa requisição, o INSS recorreu e o STF aceitou esse recurso. Então, todos os processos de revisão da vida toda estão parados esperando a decisão do STF. A gente acredita que existe uma grande possibilidade de reconhecimento dessa revisão pelo STF também.